Bom, doutor, bom dia. Não preciso nem dizer que esses temas ligados à epidemia do Covid são temas do debate de dia a dia, todos os dias, praticamente entre leigos, como é o meu caso e o caso do Adrilles. Aqui a gente está todo dia debatendo o isolamento social, por exemplo. Será que funciona? Será que não funciona? Tem que ser feito? Não tem que ser feito? E, de fato, existem lugares, você pega nos dados ali, lugares que fizeram e tem um fechamento bastante estrito, mas mesmo assim os casos estouraram. Daí você tem outros lugares que nem fizeram tanto assim, os casos não são tão altos. Existe um consenso da comunidade científica sobre o efeito do isolamento? Existe chance de que, no fundo, todos esses enormes esforços talvez não tenham tanto efeito assim, a gente esteja meio que tateando no escuro, mas não sabe bem se funciona ou não? Qual que é a sua visão do estado atual do conhecimento científico nesse tema? Deixa primeiro eu responder que não tem consenso nem nas posições individuais do professor Pedro Alau. Em alguns momentos eu defendi lockdown, em outros momentos eu não defendi lockdown. Por quê? Porque lockdown não é uma pauta dogmática como um time de futebol que a gente torce sempre para o mesmo. No caso do lockdown, depende do estágio da pandemia. Hoje, com o descontrole da pandemia no Brasil, seria necessário um lockdown para reduzir a taxa de transmissão. Em agosto do ano passado, ali caminhando de agosto para setembro, não tinha nenhum motivo para fazer lockdown no Brasil. Então, o lockdown não pode ser tratada como uma pauta que, como a gente diz aqui no Sul, grenalizada. Ou é Grêmio ou é Inter e acabou o assunto. Neste momento, o lockdown é necessário e as evidências científicas da literatura internacional mostram que o lockdown, quando aplicado com a intensidade adequada e no momento adequado, salva milhares e dezenas de milhares de vidas. Mas, realmente, um lockdown mal aplicado ou aplicado na hora errada, não tem nenhuma evidência científica. Doutor, você acha que está mal aplicado hoje? Está mal aplicado hoje o lockdown aqui no Brasil? Totalmente. Desde o começo da pandemia. A gente está adotando um modelo que destrói a saúde pública e destrói a economia. Essa lógica do abre e fecha e que basicamente penaliza alguns setores do mundo produtivo, que, aliás, não são os responsáveis maiores pela transmissão da doença, está acabando com a economia do país e está prejudicando a saúde pública. E qual modelo seria, doutor? Como é que seria o modelo, então? O lockdown bem feito ele tem que ser de curtíssima duração e ele tem que ser totalmente rigoroso. Olha, para sair de casa tem que demonstrar necessidade. Aqui no Brasil, a gente está numa medida de distanciamento meia boca. É isso aí. Infelizmente, tem penalizado a economia, tem penalizado a saúde pública e não tem resolvido o problema. Doutor, mas como é que faz se a gente tem transportes públicos apinhados de gente que vão, eventualmente, aos seus trabalhos essenciais em farmácias, em hospitais, em mercados? A gente tem 4, 5 pessoas, em média, morando no Brasil e essas pessoas voltam para as casas. Ou seja, você não acha que o lockdown no Brasil, pela situação socioeconômica e estrutural, é uma utopia que está piorando a situação e não leva a nada? Acrescentando que o Adrilles... Só um minuto, Pedro. Só acrescentando, o Adrilles trouxe essa questão do transporte público, que muita gente tem dúvida, e você falou que muitos dos fechamentos acabam trazendo aí uma parte ruim para quem nem é centro de contágio, né? Para onde nem acontece a maioria dos contágios. Onde acontecem a maioria dos contágios? Faz sentido esse questionamento a respeito do transporte público? Faz. O transporte público é um dos grandes problemas da concentração de casos. As aglomerações noturnas, especialmente bares e festas clandestinas, etc., são outro grande problema. E o que acontece é que a gente acaba, quando fecha, a gente fecha alguns setores da economia que, vamos falar a verdade, na maioria dos lugares estão tomando muitos cuidados. É verdade. Quando eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu vou num restaurante, ou quando eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu vou na farmácia, eu me sinto muito seguro, tenho que admitir para vocês. Eu não me sinto seguro se eu fosse numa balada, eu não me sentiria seguro no transporte. E o transporte, efetivamente, não tem sido tratado com devido cuidado na pandemia. E deveria aumentar muito a quantidade de veículos, deveria necessariamente ter subsídio, porque para aumentar os veículos e diminuir a ocupação, a matriz econômica se modifica, mas, infelizmente, essa postura não foi adotada desde o começo da pandemia, para falar a verdade.